Gente, eu queria dizer que esse vídeo aqui é um dos mais difíceis que eu tô tendo que gravar, mas ao mesmo tempo é um dos vídeos mais importantes que eu preciso fazer. É muito necessário que eu faça isso aqui, que eu saiba reconhecer os meus erros, saber onde eu preciso melhorar, saber o que eu preciso consertar e como eu posso reparar os danos que eu causei. Por isso eu vim aqui dizer que eu sinto muito, dizer que eu peço desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelas coisas que eu fiz. Quem me conhece sabe que não era eu. Quem me conhece sabe que eu tava muito alterada quando aconteceu. Quem me conhece sabe que não é do meu feitio, que o que aconteceu não se parece nada comigo, que eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Eu gostaria muito que vocês entendessem do meu lado também e que vocês soubessem que eu tô muito comprometida a não fazer isso de novo. Realmente, o clickbait, ele chega pra todas. Ok, vamos lá. Eu reparei uma mania... Esse vídeo aqui é muito sério, gente. É o mais sério que eu já tive que fazer depois do vídeo defendendo a pequena sereia cardio. Eu reparei numa mania que eu tenho e eu gostaria de conversar sobre ela. Parei pra pensar sobre essa mania porque eu lembrei de uma vez em que eu estava numa rodoviária no Rio de Janeiro, a Novo Rio, e eu precisava de uma informação. Aí eu fui até um guichê pra poder pedir essa informação e fui conversar com a pessoa que tava ali no guichê fazendo o atendimento. Quando eu fui tirar a minha dúvida, eu comecei a pergunta que eu fui fazer com a expressão: você me desculpa, mas qual que é o horário do próximo ônibus pra Vitória? E aí a pessoa olhou pra mim e falou: o próximo ônibus vai sair daqui 2 horas, ele já tá até esperando os passageiros. E aí eu fiquei pensando, posteriormente, sobre como que eu faço isso muitas vezes. Se eu estou na rua e eu estou perdida e eu preciso pedir uma informação pra alguém, quando eu paro alguém assim na rua pra perguntar: você sabe onde que fica a farmácia tal? Eu preciso chegar na delegacia, mas eu sou nova na cidade, eu não sei onde que é. Geralmente, quando eu vou pedir essas informações, eu começo a frase com: você me desculpa, mas... E aí eu completo a frase com a dúvida que eu tenho pra tirar. Geralmente, eu acho que esse "você me desculpa", ele vem de um lugar de: eu gostaria de não estar te interrompendo, mas já que eu tô te interrompendo, você me perdoa, é que eu preciso dessa informação aqui. Ela vem num lugar de sinalizar um pouquinho de educação, às vezes. Só que, sei lá, eu acho que tem uma coisa meio esquisita aí. Que quando você pede desculpa por algo, geralmente tem que ficar bem claro pra outra pessoa o que exatamente você quer que seja desculpado. Então eu acho que faz mais sentido a gente fazer a frase inteira e falar assim: ei, desculpa te interromper, mas você pode me explicar essa coisa aqui? Você pode me dar essa informação? Porque aí a situação ela fica um pouquinho mais desenhada, no sentido de que se eu vou num guichê pedir uma informação, não tem o menor sentido em eu pedir desculpas por pedir uma informação, visto que a pessoa que está lá dar informações para as pessoas é parte do serviço dela, então eu não estou interrompendo nada. Na verdade, eu só estou tendo uma interação que faz todo sentido com o trabalho daquela pessoa, com o serviço que ela está prestando. Então não tem nada para ser desculpado. Se eu interrompo uma pessoa na rua, talvez isso até faça sentido no contexto de educação. Agora, se eu estou pedindo uma informação num guichê, não tem o menor sentido. E isso se desdobra para outros acontecimentos em que essa desculpa ela fica aparecendo desnecessariamente. E eu acho que isso tem a ver com uma questão de baixa autoestima, talvez. Essa ânsia de ficar se desculpando o tempo todo. Ai, você me desculpa. Ai, desculpa por... E geralmente são umas desculpas que a gente fica pedindo que não precisam ser feitas. Uns pedidos de desculpa que a gente fica fazendo que não precisam ser feitos, porque muitas vezes eles são usados em contextos em que não tem nada para ser desculpado. Usei esses exemplos mais levinhos de quando a gente vai pedir informações e etc, que eu acho que eles desenham muito bem esse tipo de situação. Mas eu acho que essas desculpas, elas ficam aparecendo em algumas situações em que a gente fica querendo se culpar por coisas que não são culpa nossa. E a gente vai entrando nessa espiral muito louca de ficar pedindo desculpa por tudo, ao ponto de que a gente começa a se desculpar por estar se desculpando. Se você já chegou no ponto de pedir desculpas por estar se desculpando, você está se desculpando excessivamente. E existe um perigo aí, porque se você pede desculpas demais, eventualmente as suas desculpas passam a não valer nada. Só que a conversa que eu tô fazendo aqui é com quem se desculpa excessivamente, não por estar vacilando demais. Existem pessoas que estão pedindo desculpas demais porque elas são mais vacilonas, porque elas estão o tempo todo fazendo um monte de merda
estão pisando na bola o tempo todo. E elas têm um pouquinho de consciência, que às vezes ativa, e elas ficam pedindo um monte de desculpa. E aí, para essas pessoas, o pedido de desculpas que elas fazem em excesso, eventualmente começam a perder o valor. E aí as pessoas que estão ao redor costumam levar menos a sério esses pedidos de desculpa, sabendo que essa pessoa vai errar de novo lá na frente, muito provavelmente no mesmo assunto, na mesma situação, no mesmo tópico. Então, se fulano tá me pedindo desculpa pela 50ª vez por ter feito a mesma coisa de novo, eu começo a desconsiderar os pedidos de desculpa e começo a levar essa pessoa menos a sério. Este vídeo não é sobre isso. Se você vacila muito, você tá pedindo muita desculpa por causa disso, vai se consertar. O que eu tô querendo conversar aqui não é sobre isso. É sobre essa mania que a gente tem de ficar achando que a gente tem que ficar pedindo desculpa por existir, que tudo que a gente faz tá errado, que tudo que a gente faz incomoda, tudo que a gente fala é um problema. E aí tá estranho isso daí. Ficar pedindo desculpas demais não necessariamente é educação. Ficar pedindo desculpas demais muitas vezes pode estar vindo de um lugar em que você quer deixar as outras pessoas todas confortáveis aos custos do seu desconforto. Acho que se você está nesse lugar pedindo muitas desculpas que não precisam ser feitas, um exercício muito bom é você se perguntar: ok, eu tô pedindo desculpas aqui, mas essa desculpa é pelo quê? A outra pessoa ali, ela vai me desculpar pelo quê? Qual foi o meu erro? O que eu preciso reparar? O que precisa ser desculpado aqui? Porque às vezes nesse exercício de se fazer essa pergunta, você vai se dar conta de que não existe nada para ser desculpado. Às vezes você vai começar a pedir desculpa por algo que você pensa que prejudicou outra pessoa e ela vai falar: ah, não tem nada a ver não, isso não foi um problema, não foi grande coisa não. Na verdade, eu nem lembrava disso. Porque tem esse ponto, às vezes a gente fica voltando umas situações que elas só são importantes pra gente, a outra pessoa nem lembra que aconteceu, e você tá carregando uma culpa que nem tem razão de existir, porque não tem nada pra ser desculpado. Às vezes a pessoa não se ofendeu, e ok, às vezes a gente fica pensando: ah, gostaria de não ter ofendido, por isso vou pedir essa desculpa. Mas assim, se ninguém sinalizou nada pra você, de onde está vindo essa impressão que você tem de que você machucou o outro? É uma análise racional? É uma análise que faz sentido com a situação? Ou isso é só você achando que você é culpada de tudo de ruim que acontece no mundo? Porque se for, isso também pode ser um pouco egocêntrico. Você já parou pra pensar nisso? Quando a gente entra nesse lugar que tudo de ruim que acontece é por nossa causa, isso tem a ver com baixa autoestima, e muitas vezes a baixa autoestima leva a gente a um egocentrismo muito maluco, que tudo tem a ver com a gente. E pouquíssimas coisas têm a ver com a gente, na verdade. Então se desprenda desse peso maluco que tá dentro da sua cabeça de que você tem que ficar se desculpando o tempo todo. Tenta retirar um pouquinho esse pedido de desculpas dessas pequenas interações que você tem ao longo do seu dia, pensando que se você tá pedindo desculpa por alguma coisa, você tem que pelo menos desenhar o porquê que essa desculpa precisa ser pedida. Desculpa por estar te interrompendo, mas você pode me dar essa informação aqui? Você me desculpa se eu tiver sendo inconveniente fazendo essa pergunta, mas você conhece essa pessoa aqui? Me desculpa se eu tiver sendo inconveniente fazendo essa pergunta, mas se você tem essa informação aqui pra você me passar? Aumenta essa desculpa no sentido de desenha ela pra você entender exatamente pelo que você está querendo ser desculpado. Porque até nessa última frase: me desculpa se eu estiver sendo inconveniente fazendo essa pergunta. Por que você acha que você está sendo inconveniente fazendo essa pergunta? Qual que é o incômodo que você acha que você vai causar na outra pessoa? Porque às vezes isso pode te fazer avaliar melhor a dúvida que você está tentando tirar, e talvez você chegue à conclusão de que talvez seja melhor não fazer a pergunta ali, né? Não correr o risco de ser de fato inconveniente. Mas, sim, na maioria das vezes, se você tá nessa espiral muito louca de ficar pedindo desculpa, você não vai estar sendo inconveniente, não. Na maioria das vezes é só você se culpando loucamente, assim, sem parar, por coisas que não são culpa sua. Coloque mais em perspectiva esses pedidos de desculpa intermináveis que você está fazendo, para você ter um pouquinho mais de certeza sobre exatamente pelo que você está querendo ser desculpada. Que perdão louco é esse que você está querendo receber das outras pessoas? O que de errado você está fazendo? Tá pedindo desculpa por existir, por ser do jeito que você é? Sabe assim? Tá errado isso aí. Repense, porque ficar pedindo desculpa toda hora é um sinal de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Às vezes é aquilo de que você tá de fato errando muito, você é uma vacilona, aí você vai se consertar. Mas às vezes é só você se culpando por tudo, entendeu? E aí não tem necessidade de você ficar se culpando por tudo, amiga. Não precisa. Tira esse peso de você. Para com essa coisa de ficar pedindo desculpa o tempo todo. Para de ficar pedindo desculpa o tempo todo. Por quê? Primeiro, isso é insuportável. É péssimo conviver com uma pessoa que fica fazendo isso o tempo todo. Fica nesse lugar de coitada. Ai, me desculpa. É péssimo, é chato, insuportável. Isso é antiestético, isso é cafona. E segundo,
Não tem segunda, eu não sei porque que eu comecei a enumerar assim. Eu acho que é por efeito de discurso, né? Quando a gente começa a falar assim, primeiro que, e aí a gente começa a falar, dá um outro tom. Mas eu não queria enumerar as coisas, não. Era só isso mesmo que eu tinha pra dizer. Essa é a minha contribuição hoje pra você. Namastê. Tchau!